Beleza, gente? A gente vai começar com uma série de vídeos que eu vou gravar aqui pra gente. Esses vídeos vão ser só para acrescentar mais nas nossas aulas. Então a gente vai começar hoje aqui com um vídeo sobre clima, que vai ser dividido em duas partes. Essa primeira parte aqui do vídeo vai ser sobre os fatores que interferem no clima. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, para depois a gente falar dos tipos de clima do Brasil. Então, aproveitem e boa aula para todos. Bom, começando aqui então a nossa aula dos fatores que interferem no clima, porque nós vamos ver, até no outro vídeo, não vai ser esse, os tipos climáticos que tem no Brasil. O que acontece? Aqui no Brasil, devido ao fato de a gente ter um território muito grande, no sentido norte e sul, e também devido ao fato de a gente ter vários tipos de relevos diferentes, nós vamos ter vários tipos de clima. Porém, antes de tudo, nós temos que entender exatamente os fatores que vão interferir no clima do Brasil, e são vários deles, ok? Então a gente vai começar nessa parte aqui, passando por 5 fatores até o final do vídeo. Então, a gente sempre fala do frio que tem no sul, da seca do sertão, da chuva da Amazônia, mas a gente tem que entender por que será que o nosso país vai ter tantas paisagens diferentes, com tantos tipos climáticos diferentes. Nisso que vão entrar os fatores que vão interferir no clima do nosso país. Bom, são vários fatores que interferem no clima, mas os 5 principais que nós iremos estudar vão ser a latitude, a gente vai tentar entender como que a latitude tem que interferir no clima, a altitude, o relevo, a maritimidade, continentalidade, né? São 2 fatores que estão em um. O primeiro fator que vai interferir para a gente aqui, que vai ser o mais importante, vai ser a latitude. O que são a latitude? Só para lembrar da gente lá no 6º ano, né? Latitudes são as linhas imaginárias que cobrem todo o planeta de norte até o sul, variando de 0 graus na linha do Equador, né? Vamos marcar ela aqui. Então, onde nós temos a linha do Equador, essa linha vale 0 graus, e variando de 90 graus no sentido norte e 90 graus até 90 graus, né? No sentido sul. Então, essas são as latitudes, são as linhas imaginárias que cobrem todo o planeta, começando da linha do Equador 0 graus até 90 graus norte ou 90 graus sul. Lembrando que a linha do Equador ela tem uma função importante também, que é dividir o planeta em 2 hemisférios, que são justamente o hemisfério norte e o hemisfério sul. Qualquer lugar do planeta que você estiver próximo da linha do Equador, esse local vai receber mais incidência de luz solares. Se recebe mais incidência de luz solares, o que nós temos? Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente será. Então, qualquer lugar do planeta, aqui no mapa, essa parte está mais vermelhinha aqui para a gente, qualquer lugar no planeta próximo à linha do Equador vão ser lugares com maiores temperaturas. E à medida que você sai da linha do Equador, tanto para o norte quanto para o sul, a temperatura cai. Então, se você está em baixas latitudes, ou seja, 0 graus, como na linha do Equador, você está num local com temperatura alta. À medida que você sai, você vai para o hemisfério, para o Polo Norte, por exemplo, tem altas latitudes, 80 graus, 90 graus no hemisfério norte, vai esfriar a temperatura. E à medida que você vai para o sul, no Polo Sul, na Antártida, vai esfriar a temperatura também. Então, esse básico aqui, lá do 6º ano, quanto mais próximo da linha do Equador você estiver, mais quente será. Quanto mais longe, mais frio será. Esse mapa aqui, o mapa do Brasil, para a gente entender melhor isso aqui, em qualquer local no Brasil que você estiver, então, próximos à linha do Equador, vão ser lugares com temperaturas mais elevadas. Então, nós temos aqui os estados da região norte do Brasil, Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, e também alguns estados da região nordeste, na verdade todos os estados do nordeste, né? Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, todos eles estão aqui muito próximos da linha do Equador. Então, você olhando esse mapa aqui de temperatura, próximo à linha do Equador, locais com temperatura mais alta. Já os estados do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul de São Paulo, todos esses lugares que estão distantes da linha do Equador vão ser os lugares mais frios que nós temos no país. Um outro fator extremamente importante aí para definir o clima de um local é a altitude. Por definição, nós sabemos bem que quanto mais alto você estiver em uma área do relevo, mais frio vai ser. Em qualquer lugar do mundo, se você estiver numa área muito alta, em uma grande montanha, acima de 3.000 metros, 4.000 metros, você vai encontrar neve, inclusive,
Quanto mais alto, mais frio vai ser. Quanto mais baixo, menos frio. Na foto aqui, mostrando pra gente, isso é uma montanha, um vulcão, na verdade, chamado vulcão Cotopaxi, fica no Equador. Essa foto foi eu que tirei. Aqui, mais uma foto da Cordilheira dos Andes, que também foi eu que tirei. Essa aí é o Aconcagua, é o ponto mais alto da América, de toda a América, com 6.962 metros. Por ter uma altitude tão elevada, a gente encontra neve no topo. Ah, você está colocando essas imagens só para falar que você já foi lá. É. Aqui nós temos a comparação de algumas cidades, nessa tabelinha aqui. Comparando aqui, nós vamos ter o seguinte. A cidade de Campos do Jordão, lá em São Paulo, que tem uma altitude de 1.740 metros, ela tem uma temperatura média anual de 11,3 graus Celsius. Por que tem uma temperatura tão baixa? Porque é uma cidade que está extremamente alta. A altitude lá, o relevo lá é extremamente alto. Enquanto Santos, que está no nível do mar, tem uma temperatura bem mais alta. Então, o que define isso? É a altitude. Quanto mais alto você estiver, como Campos do Jordão, que está em um local alto, você está mais frio. Quanto mais baixo você estiver, você não vai estar num local tão frio, não. Então, a altitude define isso para a gente. Aqui é só exemplificando. Campos do Jordão, então, um dia com temperatura até chegando a 0 graus, chega a 0 graus fácil lá. Enquanto aqui em Santos, que está bem no litoral, nós temos uma temperatura média de 22,6 graus, por não estar numa área alta. Então, a altitude é um fator determinante para o clima. Aqui a gente tem uma tabelinha com comparativo de algumas cidades. Comparando aí, eu coloquei as cidades de vermelho, aquelas que estão em nível do mar. Então veja bem, Vitória, Santos, Florianópolis, todas essas que estão a nível do mar, a gente não vai ter uma temperatura baixa, vai ter uma temperatura um pouco mais alta. Já as cidades que estão em um relevo mais alto, como aqui mesmo, Belo Horizonte, que está a 900 metros de altitude, comparando Belo Horizonte com Vitória, está pertinho para a gente, né? Mineiro, para a gente está tudo perto. Comparando aqui em Belo Horizonte, a temperatura média anual de 20,7 graus, enquanto Vitória 32 graus. Então, uma temperatura bem visível devido à altitude. As outras aí a gente pode comparar também. Mais uma vez mostrando esse mapa, nós já víamos ele aqui antes, falamos que quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente será, e quanto mais longe da linha do Equador, mais frio será. Porém, em alguns lugares do Brasil, aqui no Sudeste principalmente, nós vamos ter lugares frios também. Por que esses lugares estão mais frios, sendo que eles não estão tão distantes da linha do Equador? É exatamente por causa da altitude. Aqui, por exemplo, onde a gente vive, onde a gente está aqui na Serra do Espinhaço, muito próximo à Serra do Espinhaço, a gente tem um relevo de planalto aqui bem evidente, uma região de mares de morro, a gente vai falar sobre isso ainda. Devido à altitude, nós vamos ter uma temperatura mais baixa. Mas um fator importante que vai influenciar no clima de uma região vai ser o relevo. O que o relevo acontece com ele? Ele age como uma barreira. Muitas vezes, as massas úmidas que vêm aqui do oceano, quando elas chegam aqui no continente, elas vão encontrar uma barreira física, um relevo mais acidentado, e vai fazer com que essa umidade fique concentrada só de um lado, só daquele lado do oceano. Isso acontece muito, por exemplo, na região nordeste brasileira. Como que nós temos no Nordeste? O litoral do Nordeste ele vai ser úmido, mas em boa parte do Nordeste, que a gente vai estudar ainda, o sertão vai ser seco, entre vários fatores, não é só esse, é o relevo. O relevo contribui para que o sertão do Nordeste seja bastante seco. Não é só esse fator, isso é só um deles. Então, aqui no Nordeste, na região Nordeste brasileira, nós vamos encontrar o Planalto Borborema e toda a massa de ar úmida que vem do oceano, boa parte dela fica presa aqui, nessa parte. Então, aqui no litoral nordestino, nós vamos ter uma região úmida, na verdade. Por isso que a gente não pode nem falar que o Nordeste é seco. Por que a gente não pode falar isso? Tem uma parte de lá que vai ser úmida. No litoral, onde nós estamos perto aqui da planície costeira, né, que recebe toda a umidade que vem do oceano. A parte do sertão, que está do outro lado do Planalto Borborema, lá vai ser mais seco. Porém, como eu disse, a gente não pode colocar a culpa, vamos assim dizendo, só no Planalto Borborema, não. São outros fatores que a gente vai estudar ainda. Mais um fator determinante no clima aqui pra gente é a maritimidade e a continentalidade, fator importante aqui pra gente também. E esse fator, além dele interferir na umidade de uma região e na área seca de outra região também, ele vai interferir também na amplitude térmica. Como assim na amplitude térmica? A amplitude térmica a gente tem que lembrar que é a diferença da temperatura máxima para a temperatura mínima de um local.
Pegando aqui um exemplo nosso aqui, a gente tem a cidade de Porto Velho. Se em Porto Velho nós temos 33 graus de temperatura máxima e a mínima 18, a amplitude térmica foi de 15 graus. Enquanto a cidade de Maceió, se a temperatura máxima é de 30 graus e a mínima de 20 graus, a amplitude térmica é de 10 graus. Então, como vai influenciar isso? Quanto mais perto do mar, a gente tem a interferência da maritimidade, a amplitude térmica vai ser menor. E quanto mais longe do mar, a gente vai ter a interferência da continentalidade, a amplitude térmica vai ser maior. Uma outra explicaçãozinha aqui também, nós vamos ter o seguinte: quanto mais perto do mar nós estivermos, nós vamos ter uma interferência da maritimidade, ou seja, essa parte aqui mais próxima ao mar vai ser uma área mais úmida, enquanto aqueles locais mais distantes do mar vão ser um local mais seco, porque as massas de ar elas vão atingir mais essa região aqui do litoral, trazendo inclusive as chuvas orográficas, enquanto no interior do continente vai ser mais seco, efeito da continentalidade. Tem até um videozinho legal aqui pra gente, desse efeito da chuva quando ela chega no litoral, vou mostrar para vocês. Do outro lado eu vou mostrar a parte da chuva, galera, ó. Olha aí, ó. E tá vindo pra cá, ó. Dá uma olhada aí, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo essa cortina? Essa cortina que tá aí na frente aí, ó. Ela cada vez se aproxima mais aqui onde eu tô, ó. Bom, chegamos no nosso último fator que interfere no clima, que são as massas de ar. O que são as massas de ar? Massas de ar são grandes porções de ar que circulam pela atmosfera. E à medida que ela vai circulando, ela vai levando com ela as características de temperatura e umidade de onde ela se originou. Por exemplo, se uma massa de ar se originar no oceano, ela vai ser úmida. Para onde ela for, ela vai levar umidade com ela. Se uma massa de ar se origina no continente, ela provavelmente vai ser seca. Onde ela for, ela vai levar uma temperatura mais alta e o local vai ficar seco, vai estar diretamente sob a influência dessa massa de ar. Nós temos aqui no gráfico, na imagem aqui, mostrando uma animação para a gente, como que é essa influência das massas de ar no Brasil. Esses mapas aqui são bem conhecidos, a gente vai usar eles sempre. Nós temos aqui as principais massas de ar que atuam no Brasil, tanto no verão quanto no inverno. No verão vão atuar algumas de maneira mais forte e no inverno outras de maneira mais intensa. Falando aqui primeiro das massas equatoriais. Nós temos duas massas equatoriais, uma que é a massa equatorial continental e a outra a massa equatorial atlântica. Essas duas massas de ar, elas vão ser quentes, porque estão se originando perto da linha do Equador. Perto da linha do Equador sabemos que a temperatura é alta. E as duas vão ser úmidas. Embora essa MEC se origine no continente, mas como em toda essa parte aqui nós temos a floresta amazônica, vai fazer com que essa massa equatorial seja úmida. Bom, se essas massas de ar são quentes e úmidas, quando elas se deslocam, o que elas vão levar com ela? Calor e umidade. Significa que por onde elas passarem, os locais vão ficar com temperatura quente e vai ter muita chuva também. Isso acontece demais no norte do país e durante o verão, principalmente, como a gente pode ver aqui no primeiro mapa, essa MEC, massa equatorial continental, chega aqui pra gente. Olhando aqui, coloquei uma foto aqui pra gente, a cidade de Belém, lá no Pará. Belém, ela constantemente é atingida pela essa massa equatorial atlântica. Então, em Belém é muito comum que chova constantemente lá, quase todos os dias. Por quê? Essa massa equatorial atlântica, que vem do oceano, chega em Belém muito fácil. Aqui nós temos uma região amazônica, que está sob a influência da massa equatorial continental. Como que acontece? Embora seja uma massa continental, toda a floresta amazônica gera uma evapotranspiração enorme, essa umidade evapora, gera essa massa de ar de um tamanho absurdamente grande, que vai se deslocar pela atmosfera, levando umidade para várias partes do Brasil, através de algo que você já deve ter estudado no sexto ano, chamado rios voadores. Bom, os rios voadores são uma espécie de curso d'água invisível que circulam pela atmosfera. Eles se formam a princípio no Oceano Atlântico, mas depois as árvores da floresta amazônica bombeiam a sua umidade de volta para a atmosfera, em um processo chamado evapotranspiração. Toda essa umidade vai em direção ao oeste, mas é barrada pela Cordilheira dos Andes e volta para o Brasil, trazendo umidade para as regiões centro-oeste, sul e sudeste. Uma vez o mapa das massas de ar no Brasil, falamos agora das massas tropicais.
Temos aqui a massa tropical continental e a massa tropical atlântica. A massa tropical atlântica, como a gente pode ver aí nos dois mapas, ela atua bastante no Brasil, tanto no verão, mas principalmente no inverno. Ela acaba trazendo umidade do Oceano Atlântico, inclusive aqui pra gente, aqui em Minas Gerais. Já a massa tropical continental, que é uma massa de ar seca, essa daqui já vai ser uma massa de ar seca, é a única massa de ar seca que atua no Brasil, ela se forma aqui na região da Argentina com o Paraguai, chegando aqui no nosso país também. Mas aqui, como a gente já disse, ela não traz umidade, por ser uma massa de ar seca. Então nós temos aqui as massas tropicais, que vão ser quentes também, a massa tropical atlântica úmida e a massa tropical continental seca. Essa imagenzinha aqui é de uma chuva atingindo a região de Ilhabela, em São Paulo, causada exatamente pela massa tropical atlântica, que traz umidade do oceano, até chegar lá no litoral. E temos aqui agora a nossa massa polar atlântica. Essa massa polar atlântica que vai se formar no Oceano Atlântico, entre a Patagônia e o Polo Sul, e vai atingir o Brasil no inverno. Ela chega aqui pra gente, entrando pelo Rio Grande do Sul, chegando em várias partes aqui do país. Essa massa polar atlântica, obviamente, ela vai ser fria, então vai ser a única massa de ar fria que atinge aqui o Brasil. Ela pode atingir, inclusive, o norte do país. Quando ela atinge o norte do país, gera o fenômeno da friagem. Aqui pra gente, aqui em Belo Horizonte, ela atinge constantemente também nos meses de inverno, junho, julho, agosto, ela está por aqui, trazendo bastante frio pra gente também. Uma madrugada gelada. Neste inverno, quem gosta de frio não tem do que reclamar. Hoje, alguns termômetros registraram 6 graus em Belo Horizonte. Ele chegou há 13 dias, mas só há pouco tempo é que deu para perceber de verdade a presença do inverno. Quem disse que em BH não faz frio? No último domingo, a Defesa Civil emitiu um alerta para baixas temperaturas em Belo Horizonte. Essa foto aqui mostra pra gente uma geada no sul do Brasil. Quando essa massa polar atlântica atinge o sul do Brasil, ela pode causar geadas que inclusive prejudica a agricultura. E nas áreas de relevo mais alto, mais elevado, a Serra Catarinense, Serra Gaúcha, muitas vezes pode causar neve. Então o que causa? É exatamente a altitude combinada com essa massa polar atlântica que atinge o Brasil no inverno. Bom, terminamos essa primeira parte do vídeo aqui, espero que tenham gostado. Nós falamos aqui então dos fatores que interferem no clima. No próximo vídeo a gente vai falar dos tipos climáticos que nós temos no Brasil. Até o próximo.